Então, galera, voltamos, né, para dar continuidade à nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos continuar a falar sobre célula. Na aula anterior, vocês viram que nós entendemos, né, que o nosso corpo, que o corpo dos seres vivos, de uma forma geral, é formado por células. E que essas células, além de formarem a estrutura do nosso corpo, elas também desempenham as mais variadas e importantes funções. Nós também vimos um pouco da estrutura básica da célula, não é? Nós vimos que ela tem uma membrana plasmática que envolve a célula, além de outras organelas que ficam no citoplasma. Então, nós retomaremos esse assunto agora e conheceremos melhor a estrutura da célula. Então, vamos lá para a página 104. Retomando de onde paramos, olha aí, por dentro da célula. Nós vimos que ela é formada de diversas partes que funcionam em conjunto e a mantêm viva. Vimos que a célula animal e a vegetal, elas são bem parecidas, porém elas apresentam algumas estruturas a mais, no caso da célula vegetal, né? Elas apresentam algumas estruturas que não estão presentes na célula animal. Vamos lá, vamos seguir. Vamos falar sobre a membrana plasmática, que é uma película que envolve a célula. E, entre outras funções, regula o que entra nela e o que sai dela. Os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminadas pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e impedindo a de outras. No caso da célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da sustentação da célula. Então, vamos pensar, as duas células têm a membrana plasmática. Porém, a célula vegetal ainda tem a parede celular, enquanto a célula animal não tem. Essa membrana plasmática e o núcleo encontra-se, aliás, entre, né, a membrana plasmática e o núcleo encontra-se o citoplasma. Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, nele se encontram as organelas que realizam diversas funções dentro da célula. Vamos pensar assim, no ovo, no exemplo do ovo. O ovo é bem simples de explicar. A casca do ovo representa a membrana plasmática. Então, o portão, como já foi explicado aí, ele controla o que entra e o que sai da célula. Abaixo da casca vem a clara, não é isso? No ovo, não vem a clara? Então, o ovo corresponde ao citoplasma, a clara corresponde ao citoplasma. Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. E nessa região, né, no citoplasma, ocorrem diversas transformações que são fundamentais para as células. E, além disso, no citoplasma encontram-se as organelas, que realizam diversas funções. A exemplo aí, o primeiro exemplo, a mitocôndria. Ela é a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio. Ela está presente tanto nas células dos animais quanto nas células dos vegetais. E graças à sua atuação, esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Então, quem é que promove aí, quem é que produz a energia? A organela da mitocôndria. E a mitocôndria fica onde, gente? No citoplasma. Lembra lá do ovo, de novo? Membrana é a casca, clara é o citoplasma. E o núcleo vai ser a gema, não é? Nas atividades, para realizar suas atividades. Nas células das plantas, encontra-se ainda o vacúolo de suco celular. Lembram que falamos agorinha? Que algumas estruturas estão presentes na célula vegetal, mas não estão na célula animal? Então, um exemplo aí, o vacúolo do suco celular. É um exemplo. Ele só está presente na célula vegetal. Uma cavidade cheia de líquido que armazena sais, açúcares, proteínas e principalmente água. Há também os cloroplastos, organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e realizam a fotossíntese. Então, falou de fotossíntese, falou de planta, não é? Então, a clorofila, o cloroplasto, né, que é o que contém a clorofila. O vacúolo do suco celular e a parede celular estão presentes na célula vegetal.
Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal. Agora vamos falar do núcleo. Já falamos da membrana, do citoplasma. O citoplasma é onde ficam as organelas. Agora vem o núcleo, a terceira parte, né, da estrutura celular. O núcleo é uma espécie de centro de controle das atividades da célula. É nesse compartimento que se encontra uma substância chamada ácido desoxirribonucleico. Conseguiram? É conhecida pela sigla DNA. É mais fácil falar DNA, né? Do que desoxirribonucleico. O DNA estrutura-se em fios microscópicos, que, por sua vez, organizam-se nos cromossomos. Eita, quantos nomes novos, hein, gente? Pois é, cromossomos são as estruturas formadas pelo DNA. A figura aí abaixo representa um cromossomo que se desenrola até mostrar seu DNA. Então, aqui está o DNA, essas fitinhas aí. Aqui embaixo está o cromossomo todo emboladinho com esse cordão de DNA. E observe aqui o esquema da célula, para vocês lembrarem aí. Veja se não parece o ovo, se não lembra o ovo. Então, está aqui o núcleo. Quem é que está no núcleo? DNA. O DNA, né, o cordão do DNA forma o cromossomo. Você já deve ter percebido que as pessoas da mesma família costumam ter características semelhantes, certo? O formato do nariz, a cor dos olhos e o tipo de cabelo, por exemplo. Na sua casa aí, quem que parece com quem? E quais são essas características? Já observaram? Seu nariz parece com o do seu pai ou da sua mãe? E o seu cabelo? E seus irmãos são muito parecidos? Então, são essas informações aí, são características semelhantes. Essas características são passadas dos pais para os filhos por meio dos genes. Olha aí outro nome, gente, genes. São eles que passam essas informações. Então, se você parece com seu pai, com a sua mãe ou com a sua avó, não importa. Essas informações foram trazidas para você através dos genes deles, né? Os genes encontram-se nos cromossomos e são formados por DNA. Lembram que já falamos agora que a informação genética, as características são passadas através do DNA? Então, os genes encontram-se nos cromossomos e são formados por DNA. As características dos organismos dependem tanto dos genes quanto do ambiente. Seguindo agora, lembram que nós falamos como é que os cientistas conseguem estudar células? Falamos, não foi? Lembram lá da atividade anterior? Se elas são microscópicas, como eles conseguem trabalhar? Como é que consegue ver o que está acontecendo, né? A estrutura da célula, o que acontece na célula, se elas são tão pequenas? Então, vamos falar do microscópio. Lembra do microscópio da escola, não lembram? Vocês já viram, né? Já foi exposto lá? Como vimos, as células são estruturas muito pequenas. Por essa razão, só foi possível estudar essas estruturas a partir do desenvolvimento dos microscópios. Os microscópios ópticos são formados por conjuntos de lentes que possibilitam a ampliação de imagens. Lentes, tipo essas lentes de óculos, só que são lentes especiais, né, já próprias para microscópios. Essas lentes é que fazem a imagem ser ampliada. As lentes são de material transparente, por isso são atravessadas facilmente pela luz. Então, observe aí essa imagem. Logo a primeira imagem aí, ó, o material a ser examinado é posto sobre uma lâmina de vidro com um pouco de água. Às vezes também são usados corantes, produtos que tingem certas partes da célula e criam um contraste que facilita a observação. Nessa figura aí, a célula da epiderme da cebola vista ao microscópio óptico, aumentando, né, cerca de 115 vezes. Olha aí a célula da cebola. Vamos para 2 aqui. A platina é a base que sustenta a lâmina de vidro na qual está o objeto a ser observado. Então, aqui, nessa mesinha aqui, é onde vai ficar a lâmina, né, com o objeto a ser observado, com a célula a ser observada, né, o corte de alguma coisa do tecido para ser observado. 2, 3. Aqui, os raios luminosos de uma fonte de luz atravessam o material e, em seguida, a lente
chamada objetiva. Olha aqui a luz vem daqui de baixo, olha aí para cima, atravessa, né? Se o objeto está aqui para ser observado, aí a luz atravessa por ele e faz com que a pessoa enxergue, né? O observador. Vamos lá, o 4. A maioria dos microscópios tem um conjunto de 3 lentes objetivas. Olha aí, cada uma dessas pontas aqui é uma lente diferente. Cada uma com capacidade de aumento diferente. Pode haver, por exemplo, uma objetiva que aumente 10 vezes. Objetiva é a lente que fica perto do objeto, certo? Para ser observado. Outra que aumenta 40 vezes e uma terceira que amplia 100 vezes a imagem do objeto. A capacidade de ampliação do microscópio é representada pelo produto entre a ampliação da lente ocular e a ampliação da lente objetiva. A lente ocular é a que vai ficar aqui próximo ao olho do observador. Já a lente objetiva é a que vai ficar próximo do objeto. Então, portanto, se a ocular aumenta 10 vezes e a objetiva aumenta 40 vezes, a imagem observada será ampliada 400 vezes. Então, vai ser 10 vezes 40. 10 vezes 40, 400. Certo? Aí vamos para a quinta. Os parafusos macrométrico e micrométrico ajustam o foco da imagem. Esses parafusos aqui. Esse. O micrométrico permite maior precisão. Então, eles servem para aumentar ou diminuir ou melhorar, né, a qualidade da imagem. E a 6, a luz atravessa a ocular, lente que fica na extremidade do canhão, né, do tubo, aqui, e por onde ele observa a imagem. Também é possível acoplar uma máquina fotográfica para captar a imagem do objeto de estudo. Então, está aí, gente, um pouco da explicação a respeito do microscópio, né? Um pouco das suas partes, né? Lentes objetivas, lente ocular, a platina, que é o lugar onde se coloca o objeto, certo? Lente, tem o feixe de luz aí, por onde vai iluminar, né? O objeto, para que possa ter uma visão boa. Continuando, a invenção do microscópio e a descoberta da célula. O microscópio, como muitas outras invenções, foi aperfeiçoado ao longo do tempo, graças ao trabalho de vários técnicos e cientistas. Vejamos um pouco da história dessa invenção. Os primeiros microscópios, que eram simples e ampliavam a imagem do objeto de estudo apenas cerca de 20 vezes, teriam sido criados por volta do ano, né, de 1600 pelos fabricantes de óculos holandeses Hans e Zacharias Janssen, pai e filho. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke observou fatias finas de cortiça com o auxílio de um microscópio, que ele construiu associando 2 ou mais lentes dentro de um tubo de metal. Veja na figura aí o microscópio dele. Olha aqui. E aqui a imagem é observada. Hooke conseguiu ver pequenos espaços na cortiça e chamou de células. Que célula significa cela, pequeno cômodo. Hoje sabemos que Hooke observou na realidade era o envoltório das células vegetais, a chamada parede celular. Olha aqui, né? Dentro do envoltório havia um espaço vazio e já sem vida, pois as células que formavam o material original tinham morrido e sido decompostas, restando apenas a parte mais resistente, que era a parede celular. Então, só tinha a casquinha da célula. Ela já estava vazia. Em 1674, o comerciante holandês de tecidos, Anton van Leeuwenhoek, olha que nome, gente, afirmou ter descoberto uma diversidade de animais em uma gota de água. Ele tinha notável habilidade para polir lentes, até ficarem muito finas e com potencial de aumentar a imagem dos objetos até 300 vezes. Seu objetivo era usar essas lentes para examinar as fibras dos tecidos, mas ele ampliou seus estudos e acabou observando também micro-organismos com apenas 0,003 milímetros, ou 3 milésimos de milímetro de comprimento. Leeuwenhoek disse uma vez
que tudo o que descobrimos até agora é insignificante se comparado ao que podemos encontrar no grande tesouro da natureza. E ele não estava exagerando. Os seres microscópicos constituem provavelmente mais de 90% de todos os indivíduos do planeta. Contudo, inicialmente, essas descobertas não tiveram muito impacto na comunidade científica. Foi somente no século XIX que os estudos microscópicos ganharam importância. Continuando, a teoria celular. Na década de 1830, o botânico escocês Robert Brown descobriu um pequeno corpo no interior de vários tipos de células e o chamou de núcleo. Em 1838, o botânico alemão, Matthias Schleiden, concluiu que a célula era a unidade básica de todas as plantas. Um ano mais tarde, o zoólogo alemão Theodor Schwann generalizou esse conceito para os animais. Surgiu assim a teoria celular de Schwann e Schleiden. Todos os seres vivos são formados por células. Então, imagine que naquele período, né, naquela época, eles não sabiam ainda que o corpo dos seres vivos era formado por células. Então, assim desenvolveu a teoria celular naquele período. O microscópio permitia investigações minuciosas do corpo humano, e as pesquisas médicas acabaram contribuindo com o estudo das células. Em 1858, o médico alemão Rudolf Virchow propôs que toda célula é capaz de se reproduzir, gerando novas células iguais a ela. Virchow fez mais uma afirmação ousada para a época. As doenças seriam consequências de problemas nas células. Com base nessas descobertas e em outras, atualmente, a teoria celular pode ser resumida da seguinte forma. Então, o que diz a teoria celular? Todos os seres vivos são formados por célula, portanto, a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula é a menor unidade viva. As atividades de um organismo dependem das propriedades de suas células, nas quais ocorrem diversas transformações químicas. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres vivos e o mau funcionamento da célula pode provocar doenças no organismo. Então, dois tópicos aí que a gente viu. Todos os seres vivos são formados por célula e a célula é a menor unidade viva. O terceiro tópico, as células surgem sempre de outras células por meio do processo de divisão celular. Cada uma contém os genes com as informações hereditárias de todo o organismo. Portanto, no interior das células e do corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações químicas que mantêm a vida. O conjunto dessas transformações é chamado de metabolismo. Observe, gente, aí, células da raiz da cebola, durante o processo de divisão celular, observadas ao microscópio óptico. Então, observe na primeira aí, a célula está normal, sozinha aí, intacta. Já na segunda, no segundo momento, já acontece alguma alteração. Observem, gente, que ela se altera, né? Esse material genético, o DNA, ele se organiza em fios, até que chega o ponto que ele se divide. Então, são formadas novas células. A parte mais escura representa o material genético, né, que é o DNA. No início da divisão, esse material se organiza em fios, que são os cromossomos. As células estão em diferentes etapas nesse processo de divisão. Então, dá para a gente ver claramente, né? São diferentes. De uma, são duas agora. Muito bem. Agora, a célula está bem distante, né, de formar um organismo, de tão pequenininha, uma única célula, né? Vamos ver como acontece nessa trajetória. Todos nós já fomos um dia uma única célula, que é o zigoto, também conhecida como célula-ovo. O zigoto é formado pela união de duas outras células. Quais são essas outras células? O espermatozoide, que é produzido pelo homem, e o óvulo, que é produzido pela mulher. A união do espermatozoide com o óvulo recebe o nome de fecundação. Após a fecundação,
o zigoto se divide muitas vezes, originando as células do organismo. Então, vamos observar a imagem. Está aqui, não é? O masculino e feminino. A célula masculina, o espermatozoide, e o óvulo, que é a célula feminina. A fecundação é quando o espermatozoide penetra no óvulo. Então, penetrou, fecundou, aí começa a se dividir. A célula ovo se divide, observe que já são duas. As células resultantes continuam se dividindo, olha aí, segue o processo, até então formar um novo ser vivo. Então, elas vão se dividindo, vão rendendo, né? Vão aumentando a quantidade. O zigoto formado na união do espermatozoide com o óvulo origina um novo organismo por meio de sucessivas divisões celulares. O espermatozoide, o óvulo e as outras células são microscópicos. O zigoto também contém genes do pai, lembro lá das informações, né? Das características, parecido com o pai, parecido com a mãe. Então, no zigoto contém genes do pai que estavam no espermatozoide e genes da mãe que estavam no óvulo. Então, vamos lá as características dos dois, né? Portanto, em suas células, o novo ser vivo terá uma combinação dos genes paternos e maternos. Isso explica porque as pessoas têm características do pai e da mãe. No próximo capítulo, vamos ver como as células se reúnem formando os tecidos. A epiderme, por exemplo, é um tecido que recobre o corpo. Por sua vez, os tecidos se agrupam em órgãos, então o coração, o estômago. Estes se reúnem em sistemas, sistema cardiovascular, sistema digestório, e a reunião de sistemas forma um organismo. Vamos entender um pouquinho. A célula sozinha lá, né? Ela não faz nada sozinha, mas ela é exclusiva. Um grupo de células formam tecidos. Aí, no caso, o tecido da epiderme, né? Fica na pele, que cobre o corpo. Formou um tecido. Por sua vez, os tecidos se agrupam em órgãos. Então, vai fazer o coração. Um grupo de tecidos faz o coração. Outro grupo de tecidos faz o estômago. Outro grupo de tecidos fazem os ossos. Por aí vai. Estes se reúnem em sistemas. Então, quem foi que nunca ouviu falar do sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular? Cada um desses sistemas apresenta um grupo de órgãos, não é? Grupos de órgãos que desempenham determinadas funções. Aí, a reunião de todos esses sistemas vai formar o corpo, vai formar o organismo. Vamos estudar também as funções que os diferentes tipos de células exercem nos organismos, reforçando a ideia de que elas são, de fato, a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Então, quando fala em estrutura, está falando de formação do corpo, não é? E de função é que elas desempenham determinadas funções para que o corpo funcione bem. Então, a partir, gente, do que a gente acabou de falar, né, a partir do que falamos agora, do que lemos agora em nosso livro, nós conhecemos melhor a estrutura da célula, o que acontece dentro da célula, né? Que a formação, o agrupamento de células formam tecidos, os tecidos também se agrupam e formam órgãos, e os órgãos se juntam e formam sistemas. Tudo isso para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Estrutura e funcionalidade do nosso corpo. Nós vamos continuar a atividade que começamos na aula anterior. Então, nós vamos para a página 111, tá certo? Vamos lá? Aí, questão 4. Considerando as informações deste capítulo, reúna argumentos que justifiquem a afirmativa. As células são vivas. E aí, gente, o que vocês acham? Por que podemos afirmar que as células são vivas? A partir do que nós conhecemos agora, o que podemos afirmar? Ou podemos? Elas são vivas realmente? O que vocês acham? Lembram que elas desempenham determinadas funções? Lembram que além de estruturar, né, o corpo do ser vivo, elas também desempenham para que o metabolismo, né, aconteça no corpo do organismo, elas desempenham as mais variadas funções. Vocês lembram, né? Então, vamos lá. Anota. As células são vivas porque se nutrem, crescem e se reproduzem.
Elas são formadas por diversas partes que funcionam em conjunto e as mantêm vivas. E em seu interior ocorrem inúmeras reações químicas que são necessárias para a sobrevivência do organismo. Esse conjunto de fenômenos é fundamental para que um sistema seja considerado vivo. Então, a resposta da questão 4. Na questão 5, as células que formam o músculo geralmente têm muitas mitocôndrias. Lembra das mitocôndrias? Pensando na função desempenhada pelos músculos, elabore uma explicação para esse fato. Para que é que serve o músculo, gente? E o que é que tem a ver mitocôndria com músculo? Lembram que elas trabalham o quê? Elas fornecem o quê? As mitocôndrias? Energia. Muito bem. E o músculo tem a ver com energia? Claro que tem a ver, não é? Então, para a gente usar os nossos músculos, né? Não é o músculo que faz a gente se mover, faz a gente correr, faz a gente caminhar, faz a gente pegar coisas pesadas, tudo depende dos nossos músculos também, não é? Esse tipo de movimento. Então, vocês podem anotar aí, questão 5. As mitocôndrias são estruturas que têm como função a liberação de energia dos nutrientes para a célula. Lembram que nós falamos, né? A liberação de energia. Utilizando o gás oxigênio. Os músculos promovem os movimentos de órgãos e outras partes do corpo e dependem de muita energia para executar essas ações. Então, se o músculo depende de muita energia para executar essas ações, por isso ele está recheado de mitocôndrias, certo? Então, estamos entendendo, né? Questão 6 agora. Imagine um pouco de gelatina envolvida em um papel celofane. Espalhados na gelatina, há pedaços de frutas, né? Maçã, passas. No centro dela, uma ameixa inteira. Então, imagine lá, um pouco de gelatina no papel celofane, maçã, passas ou outros pedaços de frutas soltos, né? Nessa gelatina, e uma ameixa inteira no centro. Você acaba de imaginar um modelo de célula. Isto é, algo que não é a célula real, mas que representa algumas de suas características. Os modelos são muito importantes e são muito utilizados em ciências, não é? Para a gente compreender algo que a gente não está vendo, aí se faz modelos, certo? Aí vem a letra A. Identifique as partes da célula que podem ser comparadas à gelatina, ao celofane, aos pedaços de frutas e à ameixa. Vamos identificar? Nós já vimos quais são as partes da célula. Membrana plasmática, que é a capinha de fora. Citoplasma, que é a parte gelatinosa que fica recheado de organelas, né, que desempenham as mais variadas funções. E o núcleo, que é uma parte onde fica delimitado, né, é uma concentração onde fica o material genético, né, o DNA. Então, vamos comparar agora esse material. A gelatina, ó, identifica as partes da célula que podem ser comparadas à gelatina. A gelatina vai ser o quê? O citoplasma. Então, vocês podem anotar aí. A gelatina, o citoplasma. O celofane vai ser o quê? Que é o papel que vai estar envolvendo tudo. O celofane vai ser a membrana plasmática. Muito bem, a membrana plasmática. Os pedaços de frutas serão o quê? Eles estão soltos no meio da gelatina. Então, esses pedaços de frutas correspondem às organelas. Organelas. E a ameixa que fica no meio? Essa ameixa inteira. É o que, gente? O núcleo. Muito bem. Então, dessa forma, a gente visualizou o modelo, né? Visualizou mentalmente, né? O modelo da célula. A letra B. O modelo é usado para representar estruturas ou processos de maneira simplificada e apresenta limitações. Pensando nisso, aponte duas características das células que acabaram não sendo representadas no modelo proposto. O que foi que faltou a gente apresentar aí nesse modelo? Nesse exemplo aí, como é o papel celofane, ele não vai ser permeável, né? Não vai nem entrar nem sair nada aí desse modelo. É diferente de uma célula que tem a membrana,
e ele controla a entrada e saída, né? Então, as substâncias podem entrar e sair da célula. Então, é uma diferença. Outra diferença aí apresentada. As células, deixa eu explicar aqui para vocês. As células são vivas, elas crescem, nutrem-se, reproduzem-se, e seu interior ocorrem transformações químicas, o que não acontece com o modelo, né? Várias coisas que acontecem nela não dá para a gente mostrar no modelo. A gente só monta uma estrutura só para ter uma ideia de como é, né? De que forma acontece, mas não dá para mostrar tudo através do modelo, né? Aí a questão 7, você aprendeu que a célula animal tem 3 partes principais. Agora, no caderno, escreva o nome de cada uma delas e associe as partes numeradas da figura com a função que elas desempenham. Vamos lembrar quais são as 3 partes principais? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aí vamos ver o que cada uma delas fazem. Olha aí a estrutura da célula. Lembram como eu dei o exemplo do ovo, né, da casca, clara e gema? A clara, lembra lá que eu falei que seria cheia de estruturas menores? Olha como ela é cheia, gente, olha, a célula. A capinha só, que é a membrana. Por dentro do material gelatinoso é o citoplasma, cheio de organelas que desempenham as mais variadas funções. E também imerso no citoplasma está o núcleo, é onde tem a informação genética, né? Onde está o DNA. Aí vamos lá, letra A. Controla a entrada e a saída de substâncias. Quem é que faz isso, gente? Qual das 3 estruturas da célula? Vai ser a número 2, né? A 2, que é a membrana plasmática. A letra B. Contém os cromossomos. Onde é que estão os cromossomos? No 1 ou no 3? No núcleo ou no citoplasma? Vamos lembrar? Cromossomos está ligado ao DNA. É o emaranhado do DNA, né? Que forma os cromossomos. Então, vai ser a letra B, 1, não é? No núcleo. E a letra C contém as organelas. As organelas são todas essas estruturas que estão presentes na célula. Então, as organelas ficam no citoplasma. Então, a letra C vai ser 3, aqui, que corresponde ao citoplasma. Estamos entendidos, pessoal? Deu para ter uma visão assim boa da estrutura da célula? Deu para entender que nosso corpo é formado por células? O corpo de todos os seres vivos, né? Uma característica dos seres vivos é ter o corpo formado por células. Nós vimos também que existe a célula animal, célula vegetal, elas são muito parecidas, né, em sua estrutura, mas apresentam algumas diversificações, né? Algumas estruturas não estão presentes na célula vegetal e não estão presentes na célula animal, certo? Deixa eu ver o que mais a gente vai falar. O DNA está presente no núcleo, não é, da célula. O DNA forma os cromossomos, os genes, que é os que passam, são os que passam as informações genéticas de pais para filhos. A célula desenvolve papéis assim fundamentais para a sobrevivência do ser vivo. Se elas não estiverem trabalhando direitinho, não estiverem funcionando direitinho, nosso corpo vai adoecer, né? O corpo do ser vivo vai adoecer, certo, gente? Então, aí nós terminamos a atividade, né, até a questão 7, e espero que vocês tenham gostado e aproveitado bem a aula. Então, fiquem com Deus, e na próxima semana nós estamos de volta, certo? Cheiro, fiquem com Deus. Gente, e não deixem de enviar as atividades, certo? Não deixe de responder e encaminhar para o seu professor, ok? Tchau.